Continuando a nossa série, Espiritualidade na Prática, eu creio que o Sermão do Monte, para você que está para você que está nos acompanhando, já começamos faz um tempinho, já deu tempo de ler aí umas 245 vezes, né não? Cri. O Sermão do Monte. Deu até para recitar. Abre comigo, por favor, Mateus capítulo 6, nós vamos ler aí dos versos 19 até o 24. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler dos versos 19 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou algumas versões a Deus e a Mamon. Oremos. Senhor, graças te damos por essa noite, pela tua presença maravilhosa entre nós. Obrigado pela tua palavra, a palavra que ilumina o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração e que transforma as nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra de hoje seja transformadora, primeiramente para o meu coração e para as minhas atitudes e assim para dos meus irmãos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver sobre os tesouros, a candeia e a servidão. Os tesouros, a candeia e a servidão. A vida nossa, ela é cheia de dilemas. Você aqui que principalmente é filho da década de 90 para trás, na sua infância você se depara com um dilema, numa situação na qual você não tem a opção de não escolher. Que era um exemplo muito legal. A sua mãe com um cinto na mão dizendo: entra, eu não vou te bater. Eis o primeiro dilema aí de quem é dos anos 90 para trás. 2000 em diante, como é a palavra? Ele tem um temperamento forte. Entra, eu não vou te bater, era o primeiro dilema da vida. Dilema é quando a gente tem que escolher algo em detrimento da outra. Ou seja, aqui, nesse caso, obedeço, entro e apanho, ou fujo, depois volto para casa por não ter para onde ir e apanho mais ainda, né? Então, eu não tinha opção de não escolher. Eu tinha que escolher. Parece, e é engraçado realmente, mas a nossa vida ela é cheia de dilemas. No dilema nós precisamos, como eu disse, escolher. Grave isso, não temos a opção de não escolher. Porque se você fizer isso, ambos sofrem consequência. Em ambas sofremos consequências. Não há uma opção, eu não vou escolher nenhuma coisa nem outra. Não há essa opção. Isso você consegue, eu não vou escolher nenhuma coisa nem outra, num falso dilema. O que seria então um falso dilema? Um falso dilema é, por exemplo, um jogo aí entre dois times relativamente assim pequenos, Santos e Corinthians, por exemplo. Vem alguém e diz: você tem que torcer ou para um ou para outro. Isso é um falso dilema.
porque você tem a opção de não torcer para ninguém. Isso não vai te trazer consequência alguma, simples assim. Não é porque uma pessoa nos apresenta um falso dilema que nós temos que obrigatoriamente escolher. Mas o falso dilema, ele é diferente do dilema verdadeiro. Ele é oposto do verdadeiro dilema, daquilo que nós não temos a opção de não escolher. Por exemplo, chega-se para um homem e diz assim: a sua esposa está grávida. Ok, espera-se a gestação durante um bom período e em um determinado momento dessa gestação, os médicos chegam para ele e dizem assim: o estágio é crítico. Você terá que escolher sua esposa ou a criança. Nesse caso, se você não escolher, se você optar por não escolher, ambos morrem. A sua esposa e o seu bebê. No dilema, nós precisamos tomar decisões. Ou ambas sofrerão dano. Se esse homem não escolhe, se esse homem não toma uma decisão, por mais difícil que ela seja, ele perde a sua esposa e ele perde o seu filho. Ambos morrem. Apesar de parecer duro, de parecer bem difícil a escolha, mas o dilema, em outras situações da nossa vida, ele vai ser nada mais, nada menos do que uma vitrine do nosso coração. Quem passa por uma vitrine consegue enxergar o que está além da vitrine. A não ser quando colocam aqueles negócio preto escrito Black Fraud, quer dizer, Black Friday. Mas normalmente uma vitrine é para se mostrar o que tem ali dentro daquele cubo, daquela parte de trás do vidro. Geralmente um dilema, os dilemas são como uma vitrine do nosso coração. Eles são significativos porque eles vão mostrar quem realmente nós somos. Quem realmente é eu e você. Eles vão mostrar quais são os nossos princípios, os nossos valores, que de fato nós somos no interior, que de fato brota dos nossos corações. Os dilemas vão mostrar e vão revelar se o nosso coração ele é cheio de trevas ou se há luz nele. É a vitrine quem vai revelar de fato quem está do outro lado da vitrine, que é no caso eu e você, que é no caso o nosso coração. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, dentro desse texto. Para a gente entender um pouquinho, se a gente lembrar a primeira parte desse sermão que Jesus inicia falando acerca do coração, principalmente aqui no capítulo 6, Jesus se dedica a mostrar para os discípulos e para nós o que está realmente no mais profundo do nosso coração. Desde o verso 1 até aqui, a preocupação de Jesus é mostrar, é colocar na vitrine o que está dentro do nosso coração. Quem de fato nós somos, qual é a transparência, nos mostrar na nossa essência, o que está aqui dentro, o que ninguém consegue ver, o que ninguém consegue enxergar, mas que Deus e nós sabemos que está. Nessa segunda parte, ele também aqui vai mostrar qual é de fato o maior tesouro, o nosso maior tesouro, aquilo que a gente considera como riqueza, o que de fato, de novo, está no nosso coração. Que a gente lembra da primeira parte do sermão, ele já mostrava que era o interior que importava, aquilo que estava dentro da gente. Como? Como que ele fez isso? O que ele usou de exemplo? Esmolas, oração e jejum. Lembram? Não o quanto nós somos caridosos, o quanto a gente ora e quanto a gente faz de jejum, mas mostrar a quem de fato a gente ama. Se a Deus ou a aprovação dos homens. Se pegamos ali até o versículo 18, do 1 ao 18, quando vai falar das esmolas, da oração e do jejum, é para mostrar de fato se desejamos a aprovação e visão e aplauso dos homens
ou se desejamos as recompensas que vêm de Deus. Isso iria revelar qual era o tesouro que estava dentro de cada um deles, dos discípulos. Isso é como revela qual é o tesouro que está dentro de nós. E se isso era um olhar e desejar recompensa do alto ou a recompensa humana, sempre estamos nesse dilema, dentro do nosso próprio coração. Com o que eu fico? Riqueza vinda da parte de Deus ou o aplauso dos homens? Afinal de contas, ser aplaudido, ser notado, ser visto é muito bom. Atrai uma glória para si. Mas Jesus, falando aos seus discípulos, descarta isso totalmente nessa parte em que nós vimos. Essa parte do 1 ao 18, falando das esmolas, da oração e do jejum, foi uma forma introdutória que Jesus traria para seguir com eles, para seguir com os discípulos, nesse texto que nós vimos nessa noite. Nesse que a gente acabou de ler. Ele vai tratar de algo que não poderia faltar para um discípulo. Lembrando que Jesus falava para os discípulos, com uma multidão logo atrás, escutando. E o que não poderia faltar para um discípulo é o caráter de um coração que se importa muito mais com o que Deus vê do que com os homens, do que com o que os homens contemplam, do que os homens vê. E muitas vezes não é o nosso caso. A gente está muito mais preocupado com aquilo que os outros vão ver e não com o que Deus enxerga dentro da gente. E Jesus está querendo ensinar para os discípulos e querendo ensinar para nós nessa noite que é muito mais importante o que ele vê do que o que os homens contemplam. E qual a postura que Jesus vai exigir dos seus discípulos mediante a um assunto específico? E que para isso Jesus vai usar novamente a ilustração de riqueza, dinheiro e bens. Afinal de contas, o dinheiro, ele não é nem tanto um problema assim, né? O rosto de assustado de vocês já dizem muito. Jesus vai tratar acerca disso com seus discípulos. Vai tratar acerca dessas questões que envolvia eles naquele período e que envolve a nós nos dias de hoje. Tá bom? É sobre isso que nós vamos tratar aqui no nosso texto. Com isso, a gente divide nossa pequena porção do texto em 3 partes. A primeira parte, que são os tesouros, versículos 19 a 21, Jesus vai diferenciar os tesouros e mostrar a localização do coração. Olha que interessante. Jesus vai mostrar, vai diferenciar os tesouros e mostrar a localização do coração. No segundo, a candeia, nos versos 22 e 23, Jesus vai tratar da luz que ilumina o coração do homem e o que de fato está lá, como ele falou no início do sermão. Ele fala no início do seu sermão de onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. É sobre isso também que nós vamos ver. E em terceiro, a servidão, o verso 24, onde ele vai falar acerca de servir a 2 senhores, uma servidão que terá que ser escolhida entre um ou outro. No primeiro, os tesouros, no versos 19 a 21, onde diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus vai exigir dos seus discípulos uma postura adequada nas questões da vida que eles iriam viver no reino, de como eles iriam se portar, quais seriam as suas atitudes dali para frente após ensinamentos dele. E para exemplificar isso, ele já vai começar colocando 2 contrapontos, 2 coisas em oposição: tesouros na terra, tesouros no céu. Ele já coloca em contraponto esses 2 pontos aí: tesouros na terra e tesouros no céu. E com isso ele vai mostrar de que forma ele vai caracterizar esses tesouros. Ele vai caracterizar o tesouro terreno como corruptível, se você olhar o texto, que se deteriora, destrutível, passível de roubo,
que você perde e que se acaba, que se esvai. Esses elementos que Jesus usa para mostrar, são esses elementos que Jesus usa para mostrar que as riquezas elas são perecíveis. Ou seja, ele trata ele trata de algo que busca acumular, que é visível e que se perde. É sobre isso que Jesus está tratando aqui quando ele vem dar a primeira característica do primeiro tesouro. Por exemplo, é errado ser rico? Ou trabalhar para conquistar algo? Não. Claro que não. Em muitas partes na Bíblia, inclusive, Paulo vai dizer que não trabalhe, que não coma. Não é errado a riqueza. Não é errado você trabalhar para conquistar algo. E claro, entendendo qual é o contexto aqui, que é o coração, Jesus não está condenando isso. Não é isso que Jesus está condenando aqui. Não é ser rico ou trabalhar para conquistar algo que Jesus está condenando. Mas ele está alertando acerca de que eles se fadigam e empregam todas as suas forças em conquistas terrenas e só isso. Hoje, se você vai colocar lá um videozinho para a criança, do que mais que aparece propaganda? A maioria. Se você vai colocar lá no YouTube da vida, o que mais aparece? Olha só, veja minha conta bancária. Veja como eu fiquei rico. Compre meu curso. Ganhe R$1.000 sentado no sofá. É assim ou não é? Engana ou não engana? Se não enganasse, se não procurassem dinheiro fácil e riqueza fácil, ninguém apostava nas loterias esportivas. Nas loterias aí em geral. É sobre esse tipo de riqueza, é sobre esse tipo de coração que Jesus está tratando aqui. O acúmulo, quando Jesus vai falar, é como de um monte que você se senta em cima e sente-se seguro. Você vê um rico falar, você vê uma pessoa que tem muitos bens ou que tem muito poder falar, ela se senta em cima do seu trono, no trono da sua riqueza, com toda a sua altivez e fala, nada me derruba daqui. Ao passo que muitas vezes para construir esse monte, essa riqueza, causa em você e naqueles que buscam somente isso, com toda a avareza do seu coração, ansiedade, preocupações, perda da família, perda dos amigos, depressão, num estágio final, a morte. O interessante é que, ao passo que carro enferruja, casa envelhece, empregos se vão, pessoas que colocam o coração nisso, e somente nisso empregam toda a sua força, vai ver o seu castelo e a sua montanha ruir de alguma forma. Você conhece alguém trazendo pra gente, a não ser que seja muito escondido, não temos nenhum milionário no nosso meio, né? Aí alguém fala, milionário da presença de Jesus, ó que crente. Filho da mãe crente. Milionário da presença de Jesus. Mas que colocam todo o seu coração em riquezas pessoais, seja um trabalho, onde o seu trabalho é o seu ídolo, não que você tenha que ser mau exemplo lá, viu? Tô falando isso não, se falar que eu falei isso, que o Senhor te pegue na esquina. Amém? Ninguém fala amém nessa hora. Não falei isso não, seja um cristão responsável no seu trabalho, chegue no horário, seja dedicado, mas não ame mais o seu trabalho do que a Deus e a sua família. Você conhece alguém que ama muito, muito objetos pessoais? Não toca na minha bicicleta, na minha moto, no meu carro, né? É capaz dele colocar
a esposa e os filhos. Sabe aquelas carrocinhas atrás? Que prende no carro e vai as carrocinhas. Querida, comprei um negócio aqui conversível para você. Hoje você e as crianças vão tomando vento na cara. Mentira, é só para você não entrar no carro dele e não sujar. Pessoas que colocam toda a sua força e o seu coração em bens materiais, empreendem todo o seu poder e atribuem a eles isso. E essas coisas, Jesus diz que se esvai, que um dia acabará. No contraponto disso, Jesus vai apresentar um tesouro que não se deteriora, que não se corrompe, enquanto que os tesouros na terra são invejados. Olha lá, de carro novo, hein? Tá ganhando bem, trocou de carro. Você sabe que pastor não pode trocar muito de carro, né? Mas é um tesouro que não se pode ser invejado. Os tesouros no céu não tem como a gente comparar, não tem como saber quanto você tem na poupança do céu. Deixa eu abrir aqui. Banco Central Celestial. Não tem como a gente saber quanto que a gente tem de tesouro no céu. Quanto que está nosso extrato bancário lá em cima. Ela é invisível. Ela é eterna e ela não se corrompe. Você, por exemplo, nós, por exemplo, não podemos nos gabar de algo que nós não vemos. Pensa segurar a gente. Eu falo a gente porque se a gente pudesse ter o acesso de como está lá a nossa conta bancária no céu, ou como alguns aí acreditam, a coroa lá cheia de pedrinha. Tem gente que não ia nem andar, ia falar igual a minha avó, ia frutuar. Viu lá? Tenho quantas pedras na minha coroa. E tu tem quantas, hein? A gente não pode mensurar isso. A gente não consegue ver o quanto de tesouro nós temos no céu. Mas qual o motivo por esse exemplo? Por que Jesus está falando de riquezas? Por que Jesus está falando de uma riqueza que se perece e de outra que não se perece? Por que Jesus está preocupado com isso? Por que Jesus está preocupado com riquezas, com algo que seria aqui terreno, com algo em comparação a algo tão maravilhoso como a riqueza no céu, que a gente falando é bonito, mas que muitas vezes a gente não coloca na prática, que muitas vezes a gente não está nem aí para a riqueza nossa que está sendo acumulada no céu, mas a gente quer saber qual é a nossa riqueza que está sendo acumulada aqui na terra, o que estão falando da gente, o que pensam da gente, se eu troquei de roupa, se eu troquei de carro, se eu troquei de emprego. Isso é que muitas vezes nós damos importância. Um status social aqui na terra, mas a detrimento de um status social na glória, no céu e com Cristo. E aos olhos de Deus, é isso que Jesus está trabalhando aqui. Cada dia mais a gente vê jovens, e principalmente jovens, se você faz uma pesquisa, se você faz um pensamento rápido, muitos não querem casar porque têm um sonho de conquistar o seu primeiro milhão. A família não é importante. Conquistar o primeiro milhão é importante, porque com isso você conquista o segundo, o terceiro, e assim eu vou conquistar o mundo. Jesus estava preocupado com isso. Jesus se preocupa com isso. Jesus se preocupa com isso nos dias atuais. Ele vai se preocupar com isso porque no verso seguinte, no verso 21, ele vai falar: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? O seu coração. A gente cita muito, a gente fala muito, mas a gente vive muito pouco. Essa questão de onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. De onde de fato a gente tem colocado o nosso coração. Se vocês repararem na frase, Jesus usa um advérbio de lugar. Onde? Onde? Localização. O mestre vai tratar de algo interno, dentro de nós. Advérbio de lugar. Onde? Que não vemos. Mas nas nossas ações do dia a dia vai mostrar para onde está voltado o nosso coração e a nossa riqueza. Passa um raio-x pessoal aí agora. Em você mesmo. Nas suas ações. Nas suas atitudes. Em mim eu já passei.
As nossas ações do dia a dia, aquilo que a gente realmente se importa, é que vai mostrar onde está o nosso coração e qual é a nossa riqueza. Quem somos e o que realmente amamos. Isso vai mostrar quem você ama e quem realmente é. Não é quem você fala, tá? Não é o que você fala, mas o que você demonstra. O que dirige sua vida é o combustível que brota da bomba do seu coração. Sabe, bomba de combustível? O que dirige a sua vida é o combustível que brota da bomba do seu coração. É isso que vai dirigir a minha e a sua vida. Não são as palavras bonitas. Mas é aquilo que está aqui. É aquilo que nós abastecemos. As nossas ações e as nossas atitudes. É o que vai dirigir a nossa vida. É lá as nossas escolhas. É lá o centro das nossas ações. É de lá que vem quem nós realmente somos. Por exemplo, você pode falar que ama a Deus com a sua boca. Podemos cantar que amamos a Deus, levantamos as mãos com a boca. Mas dizer ao contrário, e totalmente ao contrário, com as nossas ações e atitudes no dia a dia. No trabalho, na escola, na faculdade, com amigos, na igreja. Ter uma voz bonita, a qual eu não tenho para cantar, e cantar louvores belos, não quer dizer nada se o nosso coração estiver distante do Senhor. Se Ele de fato não for a nossa riqueza, se Ele de fato não for o nosso tesouro. As nossas ações dizem de fato quem nós amamos. Por isso Jesus usa esse advérbio de lugar. Onde está o seu coração? Ou seja, para onde estamos indo? Para onde o meu coração e o seu coração está nos levando? Nessa noite, na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Para onde o nosso coração está nos levando nessa noite? Faz o raio-x de novo. Atenta aqui comigo. Faz o raio-x de novo. Para onde o nosso coração está nos levando nessa noite? Fica com as riquezas na cabeça. Qual a localização exata que Ele está levando eu e você? Para tesouros perecíveis ou para um tesouro eterno? Para algo que daqui a pouco se destrói, se acaba com você, acaba com a sua família, acaba com todo mundo? Ou para algo eterno, incorruptível, imperecível, que traz vida? Como um GPS, sabe um GPS? O coração vai mostrar, de fato, para onde está o nosso tesouro. É um mapa. É um GPS, é um mapa. O coração vai mostrar aonde está, para onde está indo o nosso tesouro. Que tesouro a gente está buscando? Quer ver um exemplo? Não dá para você colocar no seu GPS destino Aracaju, cidade que eu amo, e você ir para Gramado. Não tem como. Na essência não tem como. Porque se você for em direção para onde está Gramado, o que o GPS vai ficar fazendo? Recalculando rota, recalculando rota. Se tiver aquela voz abençoada ainda no ouvido, então... Por mais que com a boca você diga, não, eu quero ir para Gramado. Lá é lindo. No meu caso, né? Eu amo frio. Oh. Não amo frio. Mas o meu GPS, o meu coração, vai me levar para o destino que eu tracei, que eu escrevi lá, que é Aracaju. Não adianta eu falar que eu quero ir para Gramado. O que importa é que eu tracei no meu GPS um outro destino.
Não adianta a gente falar que a gente serve a Deus, que a gente ama a Deus, que a gente ama os irmãos, que a gente ama estar aqui, que a gente ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, se no nosso coração não está cravado isso. As nossas ações vão revelar. A nossa boca pode até dizer isso, mas as nossas ações e o nosso coração vai lançar para fora. Vai jorrar para fora o que de fato está aqui dentro. Da mesma forma, é com Deus e com os tesouros. A gente não pode simplesmente dizer, ao ouvir a exposição, eu quero os tesouros eternos, as riquezas celestiais, se no coração estão as coisas perecíveis. Se no coração está coisas aqui dessa terra. Não adianta a gente fazer um vídeo dizendo, eu amo missões, se o nosso coração não está em missões. Se nem o dízimo, ou a oferta, ou quer que seja uma contribuição mínima, a gente não consegue dar. Como que eu posso dizer? Geralmente eu uso esse exemplo. Se eu falar eu te amo para você, mas eu der um tapa no seu rosto, você fica com as minhas palavras ou com as minhas ações? Com a minha ação. Que amor é esse? Como assim você me ama e me dá um tapa no rosto? É sobre isso que Jesus está falando. Onde a localização do seu coração estiver, ali vai estar o seu tesouro. Não onde a localização das nossas palavras, mas onde a localização do nosso coração, reverberado na prática, nas nossas ações práticas, ali vai estar o nosso tesouro. São as nossas ações que vão mostrar de fato a localização do nosso coração. Você diz que ama estar em comunhão e um louvor, mas a primeira oportunidade que alguém vai do seu lado, você fala assim, eu não gosto de gente. Meu filho, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o primeiro como promessa? Aí ele fala, eu sou crente, mas você sabe, né, pastor? Eu falei, não sei não. Você não me falou ainda? Eu prefiro aos bichos do que às pessoas. Falei, é que não existe próxima vida, mas se existisse, eu ia pedir para Deus mandar você como um cavalo, querido, na próxima vez. Um jumento, né? Para amar os iguais, os bichos. Eu amo a comunhão, mas não se envolve em nada, não aparece em nada, não manda um WhatsApp para ninguém, não se preocupa com ninguém. O tesouro do seu coração, meu filho, está no seu egoísmo e na sua individualidade. Desculpa dizer. Porque são ações práticas. As ações vão falar muito mais que as palavras. Nossas ações vão dizer se o nosso coração está no eterno ou no perecível. É por isso que no começo do capítulo, Jesus já tratou do coração e das recompensas. Lembram? A quem vocês amam? A mim ou a opinião dos homens? Nas esmolas? Na oração? No jejum? A quem vocês amam? A mim ou a opinião dos homens? Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Sabiam disso? A gente se torna aquilo que a gente adora. Quem disse isso? Vamos lá, Salmos número 115. A partir do verso 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Não tem mãos, mas não podem apalpar.
pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Você se torna aquilo que você adora. Nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Tornem-se como eles, diz o Salmo 115. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se adoramos a nossa riqueza, se adoramos o nosso trabalho, se adoramos mais um bem material, se adoramos algo que não é eterno, nós vamos nos tornar naquilo. Adoradores cegos, com o coração nas coisas que perecem. E no mais íntimo do coração, aquilo que nós adoramos, é isso que vai nos definir, que vai tornar o que eu e você nós somos. É um fato. É bíblico. O que nós adoramos, o que nós nos tornamos é aquilo que adoramos. O que ganha lugar de adoração em primeiro na nossa vida nessa noite? O que tem ganhado? É com essa ideia que Jesus leva a gente para o segundo ponto. Misericórdia. Da candeia, dos olhos. Jesus vai tratar da luz que ilumina o coração do homem. O que de fato está lá, como ele falou no princípio do sermão. Para Jesus aqui, o coração e os olhos estão ligados diretamente, estão juntos. Se você ler aí o verso 22 e 23, você vai dar uma olhadinha que eles estão ligados, eles estão juntos. Veja, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, os olhos aqui iluminam todo o corpo. Se você notar aí, Jesus não usa os olhos como algo que é usado para enxergar, mas é usado para quê? Iluminar. Candeia, quem aí já foi do contexto de sítio, candeia, candeeiro, é usado com querosene, fedia demais, espantava mosquito, deixava os cabelos duros e assim para frente. Iluminava. A candeia ilumina numa noite escura. Ilumina aquilo que está em trevas, ilumina aquilo que está na escuridão. Jesus vai usar os olhos aqui não como algo que se enxerga, mas como algo que se ilumina. Logo, o olho bom, ou seja, a boa iluminação, vai olhar para Deus, seu mestre, e isso vai encher aquela pessoa da vontade de Deus, trazendo luz às suas ações, que é mostrar Deus e sua vontade para aqueles que têm os olhos voltados para Ele. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de quê? De luz. Aqui não é um bom na questão de caráter, de ser bonzinho, mas é um bom de olhar para Deus, de alguém que olha para Deus. E olhar para Deus faz isso clarear o corpo, faz isso mostrar as obras que Ele faz nas nossas vidas. Se os nossos olhos, a candeia ilumina o nosso corpo, forem bom, ou seja, estiver em conexão com o Pai, estiver em conexão com aquilo que é eterno, estiver em conexão com Cristo, lembrem, é Jesus falando para os seus discípulos: se os olhos de vocês estiverem em mim, se os olhos de vocês estiverem no que eu sou, no que eu faço, no que eu ensino, todo o corpo de vocês será bom, será luz. Lembra alguma coisa? Que tem que ser sal da terra e luz do mundo. É disso que Jesus está trazendo de novo. A luz que vai brilhar através dos seus discípulos, vinda de um olho bom, de olhar para Cristo, é o que vai refletir a sua glória. Todo o seu corpo será cheio de luz, ou seja, vai resplandecer a glória de Deus.
Ao passo que se essa candeia, esse farol for mau, ou seja, que tem os olhos distantes de Deus e da sua vontade, que desejam e almejam tesouros da terra e a aprovação dos homens, esse corpo, essa pessoa será cheia de trevas e de escuridão. Jesus está fazendo outro contraponto. Se olhos bons, corpo cheio de luz. Se olhos maus, todo o seu corpo será trevas. Um pedacinho? A metade? Não. Todo o seu corpo será trevas. Todo ele. Se os seus olhos for cheio de trevas, que tremendas trevas são, Jesus vai dizer. Porque, meus amigos e irmãos, se você já entregou a vida a Cristo, como que era a sua vida antes de Jesus? Brinca-se muito com isso, né? Antes de Jesus eu era assim, assim, assim. Jesus agora depois que eu encontrei Jesus, fazem brincadeira com isso. Hã? Quem era você antes de encontrar com Cristo? Quem era você antes de ter um encontro com Cristo? Faz uma lembrança na cabeça bem rápida. É isso que Jesus está falando. Se seus olhos forem mal, ou seja, se seus olhos estiverem longe de mim, longe daquilo que eu desejo e almejo para vocês, vocês estarão em profundas trevas, jogados lá no mais obscuro abismo. Quem já esteve em locais profundamente obscuros do seu coração sabe muito bem o que eu estou falando dessa noite, que quando muitas vezes uma palavra, e a palavra de Deus, que nos encontrou, que nos salvou, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, sabe do que eu estou falando nessa noite? O que é estar na escuridão? O que é estar só? O que é olhar por todos os lados e não enxergar nada? E vem aquela luz maravilhosa chamada Jesus de Nazaré, nos estende a mão, nos tira do tremedal de lama, põe nos nossos pés firme sobre a rocha que é Ele, nos dá a salvação. Louvado seja o seu nome. Uma pessoa que tem os seus olhos maus e o corpo cheio de trevas, ele vai ser tomado por ansiedades da vida. Interessante que se você continuar lendo o capítulo 25, e é um spoiler da semana que vem, você vai falar sobre justamente o quê? Jesus vai tratar justamente sobre isso. As ansiedades, as preocupações da vida. Jesus já está antecipando para os seus discípulos. Você vai ser cheio de desespero, de ganância, de falta de paz. Porque o olho mau procura e busca aquilo que é terreno, e o seu corpo vai obedecer para onde ele está guiando, que são trevas. Olha como ele vai dar uma ênfase. Que tremendas trevas são. Sem Jesus, que tremendas trevas são. Todos os dias. Eu não gosto muito de telejornal, confesso. Mas você faz uma leitura ou outra, geralmente são pessoas que são muito ricas, que têm muito dinheiro, que pagam para ter saúde, que pagam para ter amigos, que pagam para ter felicidade, que pagam para encontrar o sentido da vida e não conseguem, porque o sentido na vida só encontramos aos pés da cruz. Jesus vai agora dar um ultimato no nosso terceiro ponto, que é a servidão ou a escravidão, no verso 24. Onde ele vai falar acerca de servir a dois senhores. Uma servidão que terá que ser escolhida, ou a um ou a outro. Lembra da introdução? Pelo menos. Que era sobre? Que homem. Dilema.
Jesus agora vai colocar os seus discípulos e a nós num dilema. Lembra o que falava o dilema verdadeiro? Não tem a opção de não escolher. E é você só ler o verso 24. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser pode servir a dois senhores. Senhor, eu não posso ter riquezas e o Senhor ao mesmo tempo? No sentido que Jesus está pregando e falando, não. Senhor, eu não posso ter aquele poder que eu tanto almejo para mandar nas pessoas e servir ao Senhor ao mesmo tempo. Ter poder para humilhar as pessoas para a glória de Deus. Ó, sou até bonito, hein? Hã? Não. Não, não, não e não. O contexto é um coração idólatra, que serve, que é escravo. E quem diz que não dá para servir não sou eu. É a própria Escritura. Ninguém, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para querer ter poder, riqueza e aplauso dos homens, desejar isso de todo o coração e ter a riqueza que vem de Cristo. A riqueza que não perece, não dá. Jesus fala, não dá. Gente, e se Jesus está falando, é porque não dá. Não dá. E Jesus explica o motivo do porquê que não pode. Tá bem simples, é só a gente continuar lendo o texto. Aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que, Jesus? Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você vai odiar um e amar o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. E olha que interessante, ele usa a palavra se dedicar. Tem como você ficar rico e milionário sem se dedicar? Sem empreender toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu tempo, tudo que você tem nisso? Aí sempre tem um engraçado. Eu não leio pensamentos, mas quase isso. Ah, se eu jogar na Mega Sena e acertar, tem. Não trabalhei, só joguei e tal. No normal, você trabalhando, empreendendo, você empreende toda a sua força. Você se dedica. E ao passo que você se dedica a um, o que acontece com você? Você despreza o outro. Isso é fato. E ao passo que você despreza a Deus, você começa desprezando Deus, sua família, seus amigos, seus irmãos em Cristo, filhos, e tudo vai indo em nome da riqueza. Não dá. Não dá. Jesus está falando, ninguém, não dá. É um dilema. Você vai ter que escolher. Ou você me ama, ou vocês amam as coisas do mundo. É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Jesus afirma aqui na linguagem da escravatura, da escravidão, a verdade de que o tesouro celeste e as possessões terrenas não podem ser acumuladas ao mesmo tempo. É o que eu acabei de dizer. Não dá para acumular os dois ao mesmo tempo. Não dá. Quer ver? Lembra ali quando você estava empreendendo, quando o seu coração estava distante de Deus? Muitas vezes, qual foi a desculpa que você deu? É bem simples, tá? Eu já fiz isso. Sumi no pecado ao vivo em rede nacional. Eu não vou hoje ao culto porque eu estou cansado. Infelizinho do meu coração, você estava desempregado, você orou, fez campanha pedindo para Deus um emprego. E na primeira semana, sabe o que você fala? Eu não vou ao culto, ou não vou à igreja, ou não vou a tal lugar, porque eu estou cansado. O meu trabalho pastor, o senhor sabe, o meu trabalho me toma muito tempo. Cuidado.
Ninguém pode servir a dois senhores. Calma e não seja radical, tá? Não estou falando se você aí trabalha à noite, tem que trabalhar na madrugada. Vocês entenderam bem, né? Falando de pessoas que podem estar aqui, mas colocam a desculpa do seu emprego, daquilo que ele tanto pediu para Deus, como não poder um motivo de vir cultuar ao Senhor. Ou vocês acham que a gente que é um cristão, que a gente está olhando aqui pastoralmente falando, ele bateu um cartão, beleza, ganhou mais uma pedrinha lá no céu. A gente não tem nada a ver com isso não. Você e Deus. Particular. Você e Ele. Os homens não podem servir, isto é, serem escravos de Deus e do dinheiro. A um só tempo. Porque ele tem um dono só para prestar serviço integral. Isso é a essência da escravidão. No período da escravidão não existia você servir a dois senhores. Não existia você trabalhar em dois locais. O acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Quem aqui já não viu essa história? De um dinheiro que escraviza e que leva as pessoas a desprezarem a Deus. Mediante isso, para a gente concluir, tem algumas perguntas para nós nessa noite. Para nós. E que a gente possa responder sinceramente nos nossos corações. Para onde os nossos olhos, se vocês entenderam aqui o que são os olhos, estão nos levando nessa noite? Na nossa vida. Para onde os nossos olhos estão nos levando? Que tipo de tesouro eu e você andamos buscando? Em que lugar, ou seja, onde está o nosso coração nessa noite? Que tipo de luz conduz o meu e o seu coração? Ou tem conduzido? A luz que provém de um olhar e caminhar com Cristo? Ou uma luz que são tremendas trevas de uma vida distante de Deus, de Cristo e de seus propósitos eternos? Quem temos agradado? A Deus? Servido a Ele? Ou as nossas vontades? Ou aquilo que achamos que é importante? Que nessa noite, o nosso coração, busque as riquezas eternas, os tesouros celestiais, a luz que vem de Cristo, que vem lá do alto, como diz em Tiago, descendo do Pai das luzes, para que o nosso corpo e as nossas ações reflitam a Cristo. Onde está o nosso coração? Eu gostaria que você nessa noite fechasse os seus olhos, por favor. O louvor, se quiser, pode já se posicionar. Eu gostaria de que a gente orasse junto. De verdade. Fazendo essa autossondagem de onde está o nosso coração nessa noite. De onde que está a nossa vida e de qual é a nossa verdadeira riqueza. Pergunte você mesmo para o Senhor, Senhor, onde que está o meu coração?
Senhor, as minhas ações, a luz que brota dos meus olhos, muitas vezes tem sido trevas. E que tremendas trevas são, Senhor. Senhor, por favor, nos perdoa. Me perdoa, porque muitas vezes o meu tesouro, ele é corruptível. Me ajuda e ajuda os meus irmãos nessa noite que possam estar com o coração distante de Ti, em tremendas trevas, a voltar a enxergar a maravilhosa luz que vem de Ti, ó Pai. Para que possamos experimentar da luz que é a Tua presença iluminando as nossas vidas, iluminando o nosso ser, iluminando o nosso coração, ao passo que isso seja externado àqueles que estão à nossa volta, vendo o brilho de Cristo em nós, nas nossas ações, na nossa família, no nosso emprego, na escola, na faculdade. Senhor, por favor, nos ajuda nessa noite se nossos corações estão distantes, se nossos corações estão divididos, adorando as riquezas e deixando o Senhor de lado, adorando coisas que são terrenas e desprezando o Senhor. Por favor, nos faz voltar os olhos para Ti e dedicar todo o nosso coração, todo o nosso amor, toda a nossa vida ao Senhor. Faz-nos, ó Pai, olhar para Ti. Faz a gente enxergar a luz da Tua glória, para que o nosso coração vá para onde? Não onde a gente quer que esteja, mas para onde o Senhor quer que Ele esteja, para onde o Senhor quer que Ele vá, que é próximo de Ti e na Tua presença. Senhor, nessa noite, se há alguém distante, se há alguém nessa noite distante dos Teus caminhos, não só fisicamente, mas também o seu coração está distante do Senhor, traz de volta, Senhor, essa pessoa para a próxima. Toca no coração dessa pessoa através da Tua palavra, que é poderosa, para trazer essa pessoa de volta, não para uma placa, para uma denominação, mas para próximo de Ti, para junto do Senhor. Que ela possa primeiramente querer estar contigo, porque nós não vamos querer estar na comunhão com os irmãos se não queremos estar contigo. Querer estar com os irmãos é reflexo de queremos estar contigo e de que estamos contigo, ó Pai. Então, por favor, ajuda. Se essa pessoa não tem força, se essa pessoa não consegue se levantar, que o Senhor seja a força dessa pessoa nessa noite. Se há alguém ainda que está em trevas porque não entregou a vida ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa, que ela possa ter um encontro face a face contigo, reconhecendo que o Senhor é o Senhor de tudo, que o Senhor é o único Salvador, que nada que esse mundo ofereça pode ser melhor e maior que a bênção de estar na Tua presença e de ser chamado Teu filho. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá um resto de semana abençoado e nos ajuda a correr atrás dos tesouros que são eternos, para louvor da Tua glória. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.